Olá pessoal, Rafael do iftbrasil.net.br e eu vou falar para vocês aqui um pouquinho hoje sobre relacionamentos sistêmicos, tá? O que significa isso? Então, para entender o que são sistemas na nossa vida, a gente tem que entender que nós, seres humanos, somos parte de um sistema global. Tá? Nós somos parte da natureza, a gente não consegue se excluir das leis da vida. Mas para entender como que isso nos afeta, vamos entender alguns princípios da natureza que são simples de serem observados. Tá? O primeiro deles diz o seguinte: a natureza sempre tende ao equilíbrio. O que é que isso significa assim, de maneira palpável, para a gente poder observar? Tá? Por exemplo, a biologia diz que os primeiros seres vivos a surgirem no nosso planeta foram as plantas. As plantas absorvem gás carbônico. Elas exalam oxigênio. E olha só que coincidência, depois das plantas surgiram os animais que fazem o circuito contrário. Tá? Todo ser animal, ele absorve oxigênio e ele exala o gás carbônico. Então dessa maneira a gente consegue equilibrar a vida no nosso planeta. Vou fugir um pouquinho do nosso contexto. O que acontece hoje, nesse momento em que nós estamos vivendo, em que tem excesso de gás carbônico pelas queimas, combustível fóssil no nosso mundo, tá? A gente tem um desequilíbrio térmico e global, tá? E para entender, então as coisas sempre tendem ao equilíbrio. Isso a natureza faz. A segunda desses princípios, para a gente poder absorver e entender o que são relacionamentos sistêmicos, diz assim: tudo na vida é feito de polaridades. Isso é a lei de polaridade que os antigos egípcios estudavam. Isso significa o seguinte, para a gente trocar em miúdos, por exemplo, alto e baixo são duas polaridades da estatura. Gordo e magro são polaridades opostas do peso. Homem e mulher são duas polaridades opostas do gênero humano. Tá? E assim a gente vai encontrar infinitas polaridades e oposições no nosso mundo. O amor e o ódio, o desejo e o medo. Tá? E a gente pode aplicar isso com infinitos exemplos. Mas o que significa isso? A polaridade diz que, vamos pegar no primeiro exemplo, o alto e o baixo são apenas dois opostos de um mesmo tipo de frequência, chamado altura. Tá? Vocês já vão entender aonde isso é importante. Ok. Quando a gente traz essas leis da vida para os nossos relacionamentos, isso significa que eles também estão submetidos a isso. Vamos fazer um retrospecto em relação àquilo que nós já estudamos no nosso primeiro vídeo, por exemplo. Semelhante atrai semelhante. Mas o que são semelhantes em termos de relacionamentos? Semelhantes, eles são não somente gêneros iguais, como também que vivem em opostos diferentes. O que significa isso? Todos os nossos relacionamentos, eles espelham para nós um tipo de energia que nós guardamos dentro de nós. E essa energia, ela pode ser refletida para o exterior, em frequências mais elevadas ou em frequências mais baixas, na forma de alto ou na forma de baixo. Por exemplo, tá? Deixa eu explicar com mais detalhes. Uma pessoa que guarda dentro de si a agressividade, de que maneira que ela vai transmitir ou espelhar isso nos relacionamentos da sua vida? Ela pode assumir qualquer uma das duas polaridades que a agressividade traz para nós. Ela pode se transformar no agressor, ou ela pode se transformar no agredido. De novo, são os dois opostos dentro dessa mesma energia chamada agressão. Uma pessoa que tenha dentro de si a posse. Ela pode ser uma pessoa que encontre reflexos nos seus relacionamentos através de pessoas ciumentas que a querem, que querem o controle sobre ela, o oposto. Talvez ela se torne a controladora no seu relacionamento. Por que que isso acontece? Então vamos entender o nosso primeiro princípio do nosso vídeo de hoje. A natureza sempre tende ao equilíbrio. Os opostos se atraem.
porque eles em síntese são polaridades diferentes de uma mesma energia. Por isso, semelhante atrai semelhante. Por que é importante a gente entender isso, pessoal? Todos os nossos relacionamentos eles estão mostrando para nós qual é o tipo de energia que nós guardamos no nosso íntimo. Nem sempre a nível racional. Na maior parte dos casos, a nível inconsciente. Quando é inconsciente, significa que eu nunca me confrontei, que eu nunca observei, que eu nunca tive a oportunidade de me defrontar com parte disso que também é meu, parte da minha sombra. É importante a gente entender esse aspecto porque diz o seguinte: na nossa vida, nós estamos sempre inconscientemente repetindo papéis que nós aprendemos na nossa infância. É por isso que algumas pessoas, elas dizem assim: eu nunca quis por exemplo, eu escuto de algumas mulheres, nunca quis um companheiro como meu pai. E adivinha, eu só encontro pessoas que têm o mesmo traço emocional que ele. Ou, eu ouvi de um cliente uma vez que ele diz assim: meu primeiro chefe foi o meu pai. E ele teve muito confronto com o chefe dele. E agora, para onde ele vai, aonde ele passa, não importa o ambiente de trabalho em que ele esteja e quão bacana ele pareça no primeiro momento, ele sempre encontra conflitos com quem? Com o chefe. Porque inconscientemente reflete o primeiro patrão que ele teve, que no caso dele era o pai. Ou ainda, uma outra coisa muito curiosa que eu ouvi de uma pessoa uma vez que dizia assim, depois de algum trabalho, depois de algumas rodadas de EFT, quando a sombra dela começou a se revelar e ela percebeu assim: hoje eu enxergo, eu percebo, eu tomei consciência de que quando eu vejo o meu marido alcoólatra, quando eu olho para os olhos dele, eu enxergo os olhos do meu pai. Então, pessoal, vamos fazer um resumão disso tudo que a gente ouviu agora? Nós sempre tendemos a repetir na vida adulta aquilo que nós aprendemos na nossa infância. Essas informações de infância, e segundo alguns estudos, elas nos dizem assim que desde o momento da concepção, principalmente até os 2 anos de idade, formam aproximadamente 60% da bagagem emocional que nós temos. Então nós tendemos a repetir aquilo que nós vimos, que nós ouvimos, através do exemplo, através da palavra, principalmente do nosso ambiente de formação mais tenro, que era a partir da nossa família. E nós tendemos a repetir inconscientemente todos esses processos na nossa vida adulta. E o que nós fazemos a partir disso? Nós encontramos pessoas que complementam aquele mesmo sistema de relacionamento que nós tínhamos na infância. Por isso se diz que todos os relacionamentos, eles são relacionamentos sistêmicos, não importa em que nível. Então é muito normal as pessoas elas procurarem um parceiro afetivo que tenha traços que lembram os pais. Tá? Geralmente a gente se identifica mais com o pai e mais com a mãe e acaba, sem perceber, encontrando alguém que tem um traço semelhante com o pai e com a mãe. Pode ser um traço positivo, pode ser um traço negativo. É muito normal, por isso, quando as pessoas dizem para mim assim: puxa, eu começo no mesmo emprego e depois de 3 meses, de 6 meses de empolgação, eu começo a me sentir desgostoso. Por quê? Engraçado, né? Parece que para todos os lugares que ele vai, ele repete a mesma circunstância. Porque ele está buscando, sem saber, complementar o sistema dele na forma de polaridade, na forma de complemento, na forma de equilíbrio para aquela mesma energia que ele tem dentro de si. Quando nós entendemos a questão de relacionamentos sistêmicos, de novo, a gente precisa entender que nós estamos sempre interpretando papéis. Sim, da maneira como nós podemos entender um ator. Nós estamos vivenciando papéis que nós aprendemos de cor e salteado, às custas de tanto repetir. Nós estamos repetindo e interpretando papéis. O interessante de entender isso, gente, é o seguinte: é por isso que no mesmo ambiente de trabalho, por exemplo, a gente sempre tem a impressão de que, vamos supor assim,
parece que o chefe sempre prefere um dos funcionários. E o curioso é que aquele que se sente desmerecido, não importa para onde ele vai. Parece que ele está sempre com a mesma sensação dentro dele. Isso é verdade. Ele carrega a sensação dele dentro de si. E inconscientemente, ele informa para o patrão dele que ele é o cara que não merece atenção. E ele automaticamente é rejeitado. E se sente assim. Tá? Então é por isso que não importa em que ambiente nós estejamos. A gente pode sair de uma cidade, eu conheci casos de pessoas assim, em que elas saíram de uma cidade, elas foram para outro lugar, começaram uma vida completamente nova, num ambiente completamente hostil, e em questão de 6 meses, todos os mesmos conflitos estavam se repetindo. As mesmas dificuldades, os mesmos problemas. Os problemas que ele tinha com o chefe, agora ele começou a repetir da mesma maneira. Aí ele saiu desse ambiente e mudou de novo. O que acontece? Toda a bagagem de problemas ele levou para frente. E o que ele vai fazer com isso? Ele vai começar a repetir todas as mesmas situações. Porque tudo é sistêmico. A gente encontra inconscientemente pessoas para que a gente possa continuar repetindo os mesmos velhos papéis. Algumas pessoas vivem papéis de vítima. Outras pessoas se cansam do papel de vítima, então elas assumem o papel de agressor. É por isso que algumas pessoas dizem assim que eram muito agredidas emocionalmente pelos pais ou por uma figura de autoridade quando eram crianças. E quando são adultas, apesar de rejeitarem aquilo que elas mesmas vivenciaram, elas acabam se tornando as agressoras. E ao mesmo tempo encontram na sua vida outras pessoas que lhes dão a sensação de que elas estão sempre sendo agredidas. Tá? Isso é o que a gente poderia chamar assim, a busca inconsciente pelo sofrimento. Isso também é sofrimento. É você buscar situações que você nem sabia que estava buscando, mas que vão continuar perpetuando a mesma dor do passado. Bom, por que isso acontece? Nós temos uma parte nossa chamada inconsciente. Tá? Eu já falei isso anteriormente, mas assim, a neurociência diz 5% da nossa vida a gente vive, digamos assim, de maneira consciente. A nossa mente consciente atua. É essa parte que nos dá algumas escolhas. Eu digo algumas que conforme a gente vai estudando, a gente vai ver que a maior parte das escolhas elas não foram feitas de maneira positiva, mas arbitrária. Tá? Elas foram impostas para nós. E os outros 95, eles são mente inconsciente. E a mente inconsciente é programação. A maior parte das pessoas vive hoje com uma programação conturbada. Muito conturbada. Como é que a gente pode ter certeza disso? É simples. Vamos observar essa loucura que é o nosso mundo. Essa neurose. Tá? Os conflitos sociais. O clima. Tá? Tudo isso são reflexos pequenos de todos os grandes conflitos e discórdias, desentendimentos, enfim, inconsciência espiritual profunda em que a humanidade vive. Bem, como é que você faz então para mudar esse padrão? Primeiro, torne-se consciente do que você tem atraído para si. Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai encontrar a sua programação sistêmica? Simples. Observe resultados. Tá? Algumas pessoas dizem assim, puxa, parece que eu atraio sempre os mesmos tipos de namorado e eu sempre me dou mal. Isso é uma forma simples de você observar o seu resultado. Outra, parece que para todos os lugares que você vai, você sempre tem um chefe que te desmerece. Resultados. Observe resultados. Dificuldade de prosperar? Parece que todo o trabalho que você desenvolve, você não consegue crescer. Porque prosperidade também é resultado de relacionamentos. Então você também está encontrando pessoas que não te valorizem. Então observe sempre os resultados na sua vida. E você vai perceber o que é que inconscientemente você está trazendo. Não importa a situação de vida em que você esteja agora. Tá? Então, observar os resultados é o primeiro ponto da gente começar a fazer uma investigação para entender o que é que está por trás ou por baixo da minha situação de vida e que tem provocado essas, digamos assim,
esse reflexo negativo daquilo que eu estou vendo, daquilo que eu gostaria de ver, tá bem? Segundo, comece a observar seus pensamentos, seus sentimentos, suas reações e padrões de comportamento em todas as situações da sua vida. Ou como diria Buda, esteja atento, observe-se, aprenda a se observar, a observar os seus pensamentos, a observar suas reações padronizadas, e você vai perceber que para o mesmo perfil de pessoas, você sempre reage da mesma maneira. Isso é condicionamento inconsciente. Isso é mecânica. A gente poderia dizer assim, são padrões repetitivos e mecânicos de condicionamento. Esse é o ego, tá? Trocando em miúdos. É isso que ele faz. Ele repete padrões. E por último, se você chegou aqui no nosso canal, se você já conhece o nosso trabalho, se você sabe o que é EFT, aplique EFT para eliminar os padrões. Como é que você vai fazer isso? Procure na sua vida eventos que lhe dão a sensação, que lhe dão a percepção de que parece que você sempre é tratado daquela maneira. Quando você identificar um evento, procure por baixo desse evento as suas sensações, os seus pensamentos, as suas reações, os seus comportamentos e trabalhe sistematicamente com todos esses, tá? Então eu costumo dizer assim, não existe uma única maneira da gente remover padrões de condicionamento, tá? Independente do âmbito em que a gente está. Mas essas são 3 maneiras bem interessantes da gente começar a aprimorar isso, tá? Observe os seus resultados, observe diariamente, sistematicamente seus pensamentos e suas emoções. E eu ainda vou gravar um material falando especificamente sobre isso, porque se você é um buscador sincero da luz, saiba que sem atenção e observação em tudo que você faz, a sua briga está perdida de antemão. Segundo, aplique ferramentas para sair dos condicionamentos do passado, tá bem? O que acontece? Quando você muda a sua frequência interna, você necessariamente vai mudar a frequência das pessoas que estão à sua volta. Ou você altera o padrão dessas pessoas, que é uma capacidade fantástica que a gente tem, ou, se ela não está preparada para isso, ela naturalmente se afasta e você traz outro tipo de pessoas para a sua convivência. E os sistemas, o encaixe, ele vai continuar acontecendo, só que numa oitava mais elevada. Você começa a abandonar a frequência do sofrimento e você começa a entrar na frequência da alegria, da felicidade genuína, espontânea, da paz. Você começa a trazer para você pessoas que não têm a necessidade de possuir ou serem possuídas. Simplesmente elas querem estar ali, junto com você, com a mesma espontaneidade e naturalidade de uma criança. Tá bem, pessoal? Essa é a mensagem de hoje. Dúvidas, perguntas? Coloca aqui embaixo pra gente que nós temos o maior prazer de responder isso para vocês. Tá legal? Grande abraço, a gente se vê na próxima.